Tonturas e zumbido no ouvido. Será que as pessoas estão realmente levando esse assunto a sério? Hoje eu estou ao lado do otorrinolaringologista Dr. Gustavo Passerotti, do Instituto Abaton de Medicina e Saúde, que vai falar pra gente um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem, doutor Gustavo? Tudo bem, é um prazer falar com vocês, conversar um pouquinho sobre esse assunto bastante comum na população. É tão comum, mas será que as pessoas realmente sabem e se preocupam o suficiente? Porque o que significa essa tontura que as pessoas sentem? Bom, a tontura é bastante comum e as pessoas, em geral, procuram ajuda médica porque realmente é uma situação bastante desagradável. E o que causa essas tonturas que, de repente, elas são tão preocupantes assim, as pessoas não levam tão a sério? Bom, a tontura pode ser, na verdade, é um sintoma, né, que pode ser causado por uma série de fatores. Desde fatores simples, como uma alteração de alimentação, então alterações também na irrigação sanguínea do labirinto, por contas também emocionais, psíquicos, também pode causar tontura problemas cervicais. Então, você vê que é uma série de coisas que podem causar tontura. Que cada paciente é um paciente, né, doutor? A gente precisa destrinchar o paciente para poder saber qual é o motivo daquele paciente e a gente poder direcionar nosso tratamento para aquela causa. Falando em tratamento, existe realmente um tratamento para curar a tontura? Certamente. Basta você diagnosticar a causa e ir atrás do tratamento para aquela causa específica. A gente tem uma pergunta das pessoas nas ruas, vamos conferir agora. E aí, doutor Gustavo, a gente pode considerar a tontura uma doença? Não, a tontura é um sintoma de algum problema no nosso organismo. Sinal que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, então por isso que a gente é um sintoma de que a gente tem que ir atrás para ver o que está acontecendo de errado com o nosso organismo. Tem outra pergunta nas ruas, vamos ver. Isso aí tem alguma coisa a ver? Realmente dá para ser confundido? Bom, tontura, como eu te falei, é um sintoma. A vertigem é um tipo de tontura, que é aquela tontura giratória, né? E a labirintite é um problema, já é uma doença, vamos dizer assim, que causa a tontura, pode causar outros sintomas também, como zumbido. Então, seria uma doença que, entre outros sintomas, tem a tontura ou a vertigem. Agora, o zumbido. Tem gente que se acostuma a conviver com zumbido no ouvido? É difícil, né? As pessoas procuram a nossa ajuda justamente porque muitas vezes não estão conseguindo trabalhar, se concentrar, dormir por conta do zumbido. E uma coisa a gente ouve muito falar que o zumbido não tem cura, o que é mentira. Da mesma forma que a tontura, a gente achando a causa do zumbido, a gente pode ir combater essa causa e o zumbido ou cessar ou pelo menos diminuir de maneira que a pessoa não mais se incomode tanto com esse problema. Mas o que é? Um apito constante dentro da cabeça da pessoa? Pode ser um apito, pode ser uma sensação de panela de pressão, pode ser pulsátil, pode ser um apito constante. Dói? Não dói, porém incomoda bastante. Bom, muito mais, né? Porque você fica constantemente com aquele, deve dar dor de cabeça, inclusive, ou não? Sim, pode, porque, como eu falei, dificulta a pessoa se concentrar, e a pessoa que não se concentra acaba muitas vezes até comprometendo a parte psíquica dela, a pessoa fica estressada por conta do zumbido e acaba até podendo ter dor de cabeça por conta do estresse, por exemplo. E vice-versa, pessoas também estressadas, com depressão, ansiosas, acabam favorecendo o aparecimento do zumbido. Doutora, a gente tem uma pergunta dos internautas, vamos conferir agora. Tem como diminuir esse apito? Sempre tem, sempre tem. Basta a gente saber o porquê desse problema. Pode ser uma otite,
Otite é tipo uma doença no ouvido? É uma doença no ouvido, pode ser um tímpano perfurado. Por que causa, assim? O tímpano perfurado pode ser perfurado, em geral, ou por um trauma, o uso de algum objeto pontiagudo na orelha, ou até uma perfuração causada por uma infecção anterior. Isso já é uma das outras causas de zumbido, de tontura, né? Tem pessoas de que perda mergulham auditiva. E depois que elas voltam, né, para a superfície, elas começam a ter esse zumbido. Isso pode ter causado pelo mergulho? Sim, sim. Em geral, os problemas de tanto mergulho quanto aviação, a gente mexe na região da caixa média. Então, o que é a região da caixa média? A caixa média, o que é? É o que está atrás do tímpano, é onde tem os ossículos, né? É onde o tímpano vibra os ossículos e transmite-se o som para o nosso sistema, para o nervo e para o sistema nervoso central, para o cérebro e tudo mais. E é exatamente essa região que fica comprometida tanto no mergulho de pessoas que têm algum problema, em geral, problemas nasais, pessoas com problemas nasais que acabam tendo problemas com mergulho e na aviação. E por que os problemas nasais interferem? Porque a gente tem uma comunicação, que é a tuba auditiva, que comunica o nariz ao ouvido. Quando o nariz está comprometido, seja por uma rinite ou até uma infecção sinusal, uma sinusite, essa comunicação não funciona muito bem. Então, dessa forma, o tímpano não vibra muito bem e muitas vezes até propicia infecções, catarros da região nasal e faríngea subirem para o ouvido, produzirem infecção e por isso, às vezes, a pessoa sente dor, muitas vezes acaba até tendo uma infecção que acaba perfurando o tímpano. Então, essas pessoas que têm problemas nasais têm que tomar cuidado na hora de mergulhar e na hora de ir para uma viagem de avião. Dói muito? Pode doer bastante. Essa dor de ouvido que as pessoas têm pode ser relacionada ao zumbido? A dor, a perda auditiva, a tontura, são todas coisas, sintomas que podem estar relacionados com essa região do nosso órgão auditivo e o órgão auditivo e o órgão do equilíbrio são o mesmo. Então, por isso, os sintomas se imbricam. Uma pessoa pode perder a audição se ela tem um zumbido? É um futuro, assim? Eu tenho um zumbido hoje, pode ser que um dia eu perca a audição e fique surda? Essa é uma boa pergunta, mas, em geral, as pessoas têm medo do zumbido porque acham que o zumbido vai fazer com que as pessoas percam a audição. Mas não é verdade. O zumbido é um sintoma, ele não causa nada, ele é consequência de alguma coisa. Então, ele não vai provocar a perda auditiva. Pelo contrário, a pessoa que tem um enfraquecimento das células auditivas vai ter ou seja, vai ter uma perda auditiva por qualquer motivo, desde idade até infecções, problemas até genéticos. A pessoa perde a audição, ela pode, como consequência, ter uma outra manifestação que não só a perda auditiva, que é o zumbido. É uma outra manifestação. Mas não o contrário, o zumbido não causa perda auditiva. A perda auditiva pode atrapalhar e provocar um aumento do zumbido. Doutor Gustavo, então quer dizer que a pessoa que está em casa, que sente uma tontura ou um zumbido suspeito, ela deve procurar um tratamento, deve procurar um otorrino? Sem dúvida, toda tontura, toda pessoa que tem um zumbido, uma perda auditiva, uma sensação de flutuação, de instabilidade, deve procurar um médico, deve procurar um otorrino. Muito obrigada, doutor Gustavo. Eu gostaria de deixar o nosso site disponível para você entrar em contato, mandar suas dúvidas. Eu quero poder contar mais uma vez com a sua presença no nosso programa para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. E vocês continuem ligados no programa Pílulas de Saúde. Até o nosso próximo encontro.